religião, com a precisão que faz aos jesuítas, quando se sacraliza a grande nobreza, o processo do que dá bem, o processo dos tábuas em público, com enxovalho, matando a velha marquesa, das formas mais visas, as descrições estão feitas, em frente da população, para gáudio da população, aí é que se começa ao fim do época. E ao mesmo tempo promove os judeus, coitados, perseguidos, sem dó nem piedade, expoliados, enfim, com uma inquisição mesquinha, e que de repente viram uma espécie de elevador da glória, podendo ascender à nobreza por conta de ações das companhias majestáticas, sendo nobilitados a correr, a seguir por Dona Maria. Isto é, de facto, uma época que destrói o ancien regime. O ancien regime começa a cair aí. E depois tem a segunda grande machadada, que é, depois do lado do romantismo, que foi o nosso Dom Miguel, que é uma espécie de grande apoteose de uma época romântica, enfim, com excessos, como aliás, prazo o romantismo. 1834 é uma espécie de follow-up da destruição do ancien regime. E há toda uma geração, enfim, com grandes poetas literários, conhecidos da vida, e escrevem-se muito aí, mas há toda uma geração de alguma forma pessimista, paradoxal, com saudades de uma glória que já não volta, por um lado, por outro lado, com uma vontade de viver, com uma vontade de estar vivo, com uma vontade de estar participante do cotidiano, mas com algum sentimento de serem abjarradas e de pertencerem a outro universo, que não aquela debate. Mas continua, a República, em Portugal, e continua. O próprio Estado Novo foi iconoclasta disto tudo, não está isento de participar nesta destruição do ancien regime, pelo contrário. Criam um substituto, criam uma falsa história, da mesma forma que restauram os castelos com granito novo, também restauram uma falsa história que cola a velha e ilumina aquilo que não interessa. Ora, Simão Aranha é, a meu ver, um representante destes sobreviventes do ancien regime. É um senhor que vê estas contradições do lado de dentro. E isto é um aspecto fundamental. Ele pertence e é identificado por esta elite sobrevivente que mantém, apesar de tudo, já não o dinheiro, mas uma consciência de classe nítida, uma consciência de diferença nítida. E ele é um dos últimos representantes deste tipo de sociedade que consegue identificar-se e que, tal como os senhores do ancien regime, tal como o Sr. Dom Miguel, se consegue dar com todas as classes sociais. Tal como o ancien regime faz um curto-circuito direto para o povo que tinha acesso ao Palácio Real para se queixar diretamente ao rei. Esta lógica, que é a lógica do aristocrata, que é a lógica do fidalgo, não é muitas vezes compreendida em Simão Aranha. Aquilo que ele escreve, este livro, em particular, é disso fruto. Há pouco também, falando ali à porta, dizia-se, mas era uma época em que isto podia acontecer exatamente porque estávamos no fim de uma época e porque as pessoas conheciam as suas posições e conheciam-se reciprocamente. Não era impossível este relacionamento. Não era impossível um relacionamento de amizade entre o pescador e o fidalgo. Em certa medida havia um certo desdém destes dois extremos, por uma realidade nova que era uma burguesia, não era carne nem peixe, que tinha sido do povo e por isso desdenhava ao povo. Tinha saído do povo e por isso não queria ser confundida com o povo e que tinha uma inveja surda dessa última aristocracia, porque já tinha o que ela já nem tinha, o que essa aristocracia já não tinha, já tinha dinheiro, já tinha cargos públicos, já tinha comendas, já tinha tudo e não era igual. E acabava por não ser igual.
igual. E isto criava uma frustração inultrapassável, porque afinal de contas eu tenho tudo e continuo a ser diferente e não sou reconhecido como igual. E esta realidade, Simão Aranha tinha, mas não a tinha adquirido, tinha herdado, tinha nascido nisto, tinha percebido isto. Este discurso que eu vos faço é fácil de perceber para as pessoas mais antigas. Eu tenho alguma dúvida que os muito novos percebam o que eu estou a dizer. Enfim, percebem, porque é português, mas percebem de fora. Percebem de fora. Não percebem da integralidade, digamos, do conceito em si. Porque há um mundo que ruiu. Eu costumo dizer, há um mundo que ruiu com a generalização do você. A generalização do você é uma espécie de bandeira do fim, numa época em que a democracia se impôs. De facto, todos os dias somos mais iguais, independentemente do consumo de coisas que não eram no tempo, ou pelo menos acham que são, no tempo de Simão Aranha. Eu recordo de Simão Aranha uma mais, mas recordo de um episódio, não posso deixar de referir. Eu não conhecia, apenas, mas não conhecia, era um miúdo, estava vereador da Câmara de Cascais, num gabinete a 3, com uma secretária única, não havia tantos meios à disposição como há hoje, as coisas eram mais modestas, e de repente um belo dia abre-se uma porta, abre-se uma porta, e depois, cabeça de uma pessoa, que eu não conhecia do lado dele, e só que estava a falar consigo, cheguei àquela cultura, não se apercebeu. Só que eu tenho um livro, acho que não é bom, está a votar, se eu não acho que isto tem possibilidade de ser publicado. Eu, sinceramente, estou agora com as coisas mais um lançador, vem aqui, criar problemas, estava eu com um problema com os cemitérios, com todas as coisas que dizemos, onde se fazia, fiquei a contar essa história um dia, onde os coveiros do Partido Comunista faziam autópsias por telefone, ligados aos médicos do hospital de Cascais. Como eu já escrevi um crime, já não posso dizer, mas eu fui apanhar isto. Eu estava com esse problema entre mãos e parece-me este senhor a dizer que tinha um livro sobre Cascais. Sim, isso é respeitador, mas não temos exemplar, tenho aqui duas coisas que posso dizer. Eu venho aqui para casa, devo passar uns dias e houve uma altura que eu não tinha nada a fazer e não li. E aquilo encheu as notícias. Cá está. Tenho que ver este senhor outra vez. Sei lá como é que ele se chama, mas toda a gente o conhecia. Nem que foi fácil que eu voltasse à Câmara e disse: olha, não sei como é que vou arranjar dinheiro, mas garanto que vou publicar as coisas. E quando houve possibilidade, precisamente porque eu dinheiro, publicou-se o Cascais. E eu disse: mas eu lá tenho mais. Tenho um segundo volume, mas eu já não tenho mais dinheiro, só se for enfiar no volume especial da revista de Cascais. E não disse nada a ninguém, e meti o livro inteiro na revista de Cascais. O Boletim Cultural da Câmara, o segundo. E cheguei à reunião pública da Câmara e levei uma sola. Os comunistas, os socialistas, tinham tudo em cima, o próprio Presidente dos Republicanos. Eu disse assim: pois é, mas está publicado. E eu fazer não publicado. Não estou nada a respeito. Como já estava com um interruptor de funcionadores na cabeça, que é fundamental para a vida, para a sobrevivência, e era verdade, deixar. E assim se publicou o segundo volume, Cascais do Tempo. E é curioso, porque depois ele veio ter comigo, contando esta história, que eu aliás sabia que tinha acontecido, a reunião era pública, e diz-me assim: não sei se fez bem. Eu disse: olha, eu não sabia como é que eu ia te chamar, o tio não calhava, Simão Aranha não tinha dado para isto, Pedro Falcão também não era o nome dele, portanto era a base do ano. Eu não sei se fiz bem, se fiz mal, mas estou contente comigo próprio. Não se preocupe, porque eu também não me preocupo nada. Só quero uma coisa, que eu me digo para definir. Será assim, uma pessoa que não transparecia como era suposto, que não transparecia toda a história. Eu só via reconhecer a história dele muito depois é que eu queria perceber o que é que ele tinha feito desde desportista até como escritor, como pintor. Não fazia ideia nenhuma. Era um senhor que não se manifestou, que não mostrou
salões nenhums e pelos vistos não precisava de puxar nenhum. Tive muito boas conversas com eles e percebi isto. Percebi que era um representante de um fim de meio, de uma pessoa que tinha sabido viver integralmente, tinha sabido fazer aquilo de que gostava. Com os gordos, com Vitória, com toda a gente. Porque assim, esta ideia do homem livre, que era a ideia do velho aristocrata e que depois foi a ideia do decadentismo, aliás, enfim, do final do século XIX, estava nele. Estava nele, eu disse 100%. Ele era uma pessoa livre, era uma pessoa liberta. Mas esta liberdade não lhe deu para machucar ninguém, nem para se impor a ninguém. Ele continuou uma pessoa simples, mas ressumava esta liberdade. Eu quase que senti, quando me conheci melhor, alguma inveja, que vou poder ter sido assim como este senhor. E era sobretudo esta impressão que eu gostaria de fazer. Não gostaria de trazer nada de mais, porque tínhamos convidado também de tarefas a mim como esta apresentação, ao comendador Carlos, uma biografia mais pormenorizada, a parte artística fica com o professor Paulo Moraes. Portanto, eu não quero ultrapassar os limites daquilo que me foi descrito. Mas devo dizer que é isto mesmo que eu queria ter dito. E tenho a certeza que eu não sou nem materialista, nem ao leve, tenho a certeza de que Deus, na sua grandeza, há de deixar acertar alguns do Pedro Falcão, do Simão Aranha, estou aqui na mesma pessoa, e que é capaz de estar a sorrir, como eu sorri, com um sorriso enigmático, que a gente não percebia bem se eu estava a gozar, se estava a rir para dentro. E é isso mesmo que eu achava que ele poderia estar a fazer neste dia. Muito obrigado. É uma evocação muito merecida, eu acho que fizemos muito bem. Quem não respeita aos seus não merece estar aqui. Nós estamos aqui a cumprir um dever de justiça, é isso que eu acho, que fazer da ação do dever de justiça a um homem grande, não pode ser esquecido, faz parte da nossa maneira de estar, da maneira de estar que este município tem e deve continuar a ter, sejam lá, venham lá.